Pois é, pessoal, 10 horas da noite e cá estou novamente. Hoje o dia foi repleto de grandes emoções, né? E de hipocrisia que não acaba mais. Bom, eu de verdade estou fazendo isso aqui até contrariando minha esposa, até porque a nossa casa aqui está bem bagunçada. Casa com criança e no caso aqui em casa duas, né? É bastante complicado e muito difícil de permanecer organizada. Eu tentei, com todas as forças que tinha, acompanhar pelo menos um pouquinho da reunião da Câmara e confesso, meu estômago não estava aceitando. Entretanto, todavia, não mais obstante, as pessoas acabam pegando cortes e me mandando para que eu possa estar inteirado ao menos das partes mais relevantes. E eu confesso, quase me rolou uma lágrima aqui pela minha face ao assistir a fala da tão admirável Elizabeth Florencio, que fez um discurso comovente que, mais uma vez, pontuou a respeito de discriminação, mas não teve a hombridade de apontar o dedo para aquele que, de fato, a discriminou, não só a ela, como toda a família. Ela fez um discurso bastante eloquente de que ela e a família dela é muito digna e etc, etc. Bom, eu nunca falei o contrário. A minha questão com ela é única e exclusivamente política. As críticas que eu teci a essa senhora, todas foram dentro da circunscrição do parlamento, nada mais. Eu nunca entrei na seara da vida pessoal dela, mas ela, mesmo não dando nome, para um bom entendedor, um pingo é letra. Então ela insinuou que eles são muito dignos e tiveram a moral de entrar dentro da Caixa Econômica para poder fazer um financiamento e construir uma casa para os pais. Que lindo, que ótimo, parabéns a toda a família que conseguiu proporcionar esse conforto para os pais, merecido. De fato, sim. Eu, graças a Deus, não foi necessário entrar e fazer financiamento. Eu fiz uma casa no momento que a minha vida financeira estava um pouco melhor do que está hoje, e fiz questão de colocá-la no nome da minha mãe. Todos que me conhecem sabem da minha origem. Todos que convivem comigo sabem muito bem o que eu fiz, o que eu faço, o que minha mãe fez, o que ela deixou de fazer, aonde nós estivemos e aonde nós estamos. E ela deixou bastante enfático na fala dela que o melhor lugar da casa é da mãe. Muito bem, essa é a minha casa, eu estou aqui na varanda da minha casa. Logo aqui, ó, onde está aceso, é a porta do meu quarto. Aqui nosso banheiro, onde meu filho Otto está tomando banho. A dificuldade que os meus filhos têm para poder chegar até minha mãe é simples assim. A porta está fechada. Aqui é a porta do meu quarto. E aqui está o quartinho de fundo que a dona Elizabeth Florencio deve ter. Obrigado por ter aberto, filho. Acende a luz aí, papai, por favor. Acende a luz do quarto, da varanda. Esse aqui é o quartinho de fundo que a dona Elizabeth Florencio deve ter se referido, né? Para apontar o dedo para o meu rosto. Aqui é o quarto aonde eu durmo com a minha esposa. O acesso dos meus filhos ou é dessa porta para essa, ou daquela porta da nossa cozinha para essa. Então notem o quanto essa senhora é despreparada, o quanto ela, sim, leva as coisas para o lado pessoal. Eu não estou nem um pouco preocupado quem comprou, se foi financiada, se não foi financiada. Para mim não me diz respeito. A vida pessoal dela, das irmãs dela, da família dela, não me diz respeito. Eu desejo todo o sucesso do mundo, desde que não usurpe do poder para conseguir prosperar na vida. Isso daí eu não entendo como algo que seja justo, quiçá que seja honesto. Ela enalteceu, dizendo inclusive que tem irmã com um doutorado. Bom, quem sou eu para dizer o contrário, né? Mas eu não acredito não. Enquanto não me mostrar realmente esse diploma de doutor ou de doutora, eu ainda tenho lá minhas dúvidas. Eu conheço poucos doutores aqui em Guapé, doutores de verdade, porque para ter um título doutor, primeiro precisa defender uma tese e apresentá-la e provar por A mais B que aquilo que foi estudado, que foi aplicado, que foi apresentado, realmente é fato e não boato.
Então eu estou dividindo um pouquinho com os senhores aqui, para que o mal realmente seja eliminado pela raiz. Estava na varanda da minha casa, do lado da porta da casa da minha mãe, que obviamente pelo fato de eu ser filho único, diferença gritante, porque eu não tive um caminhão de irmãos para poder lutar junto comigo, diferente dela. Aqui, o pouco que eu consegui, teve que ser com muita luta, com muito suor, com muito sacrifício. E eu tenho muito orgulho do que eu fiz, porque diferente dela, eu fiz sozinho. E eu não fiz usurpando de políticas, de sindicatos, defendendo políticas que eu sou totalmente contrário e que ela tem todo o direito, como ela diz, que já invadiu propriedades rurais. Eu sou veementemente contra esse tipo de política, sempre me posicionei de forma contrária e nunca precisei usar desses artifícios para ter ascensão na vida política. Então, senhora Elizabeth Florencio, quando a senhora quiser se dirigir a mim, não tenha medo de dizer o meu nome, porque eu não tenho problema nenhum em dizer o seu. Haja vista que a senhora é uma representante pública, senhora ainda recebe através dos tributos que eu pago, que a população paga, então críticas são inerentes ao cargo que a senhora ocupa. Se a senhora não está acostumada a lidar com elas, volte a invadir terras, vá para o sindicato, sei lá, vá fazer alguma outra coisa, que talvez a senhora seja menos criticada. Agora, com relação a essa apresentaçãozinha chulé, mostrando o grandioso trabalho que a senhora fez aí na Câmara, falando que toma muito tempo, realmente toma muito tempo para quem de verdade quer trabalhar, como foi o caso do vereador Tiago Câmara, que enquanto estava vereador, enquanto não teve o poder estabelecido por 386 pessoas, sem ter colocado meninas com os braços abarrotados de jornais, sem ter feito falsas promessas para absolutamente ninguém, sendo eleito legitimamente, prestei o melhor serviço que pude e eu sim vivenciei os processos administrativos dessa casa, diferente da senhora, que deixou na mão dos servidores, e diga-se de passagem, alguns péssimos servidores, tal qual o assessor jurídico que a senhora contratou, que lhe assessorou muito mal e que fez com que o trabalho nessa casa fosse de mal a pior. Haja vista as inúmeras bizarrices cometidas por Vossa Excelência, Dona Elizabeth Florencio, no decorrer do seu mandato como presidente dessa casa. A começar por bater a porta da casa do povo na cara do povo. A começar por fumar em um ambiente fechado, em um local público, a senhora foi flagrada por mim, ao começar por utilizar do poder público, visitando produtores, cidadãos que eu havia visitado para prestar o meu serviço, pedindo para que essas pessoas não me procurassem, porque eu sou contra, que se eles não me procurassem, o problema deles seria resolvido. Eu te desmenti de forma veemente aí na Câmara. Então não tenha essa audácia de ficar destilando essas suas inverdades através desse seu vitimismo de esquerda extrema, nojenta, porque isso não convence ninguém. Eu acho que não é possível que não deu para a senhora entender. Tá aí uma enquete, a senhora tem uma família gigantesca, a senhora está dentro de um sindicato, tem acesso aos produtores, aos pequenos produtores, a tanta gente. O porquê que a senhora não conseguiu? Olha lá o número, o percentual de votos que a senhora teve com relação ao ex-vereador Tiago Câmara. Realmente você se orgulha disso? E com quem que a senhora estava concorrendo? Qual o critério? Melhor vereador e melhor vereadora? Como é que a senhora ia competir com a Jacenir, que mal teve tempo para apresentar algum trabalho aí? Bom, mas a senhora foi eleita, sabe-se lá, com uma margem mínima com relação a Jacenir, porque com relação ao ex-vereador Tiago Câmara, a senhora ficou anos-luz. Mas mesmo assim, a sua audácia, a sua empáfia, não lhe permite calçar a sandalinha da humildade. Ter um pouquinho só de humildade e se colocar no seu lugar. E entender as suas limitações. Em parar de querer fingir que a senhora é um administrador exemplar, que a sua gestão como presidente da Câmara foi algo admirável. Por quê? Porque a senhora deu uma mão de tinta, mandou trocar o telhado. Quantos milhões passaram aí sobre o seu crivo? 4 ou 5? Quantos
desses milhões a senhora devolveu para o prefeito sanar um pouquinho das dívidas do município? Eu estou recebendo pedido de socorro até hoje. Acabei de receber um e farei questão de printá-lo e colocar aqui no story de Instagram e Facebook, aonde um dos nossos prestadores de serviços, que conduz as nossas crianças, já me procurou, dizendo: socorro, estamos há 3 meses sem receber. E aí, o que a senhora faz? Dá tapinha nas costas do prefeito? E diz que está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal? Não. Isso não é legal. Oi, meu amor, vem cá com o papai. Isso não é legal, isso não é decente, isso é fingimento, isso é disfarçatez. Isso é mentira. E a população de Guapé está de saco cheio de mentira. As mentiras de vocês estão ficando cada dia mais evidentes. Está vexatório. Cadê a posição de vocês? Eu li uma nota publicada. Oi, filho. Ah, que lindo. Pela Associação dos Congadeiros de Guapé. E eu realmente, não é à toa que eu tiro o chapéu para essa instituição, que se posicionou com veemência contra aqueles ataques que sofreram os nossos irmãos, como a senhora. Mas eles, de fato, se posicionaram como homens, e eu digo homens, não é questão de sexo, não. Eles se posicionaram com decência, sem medir se é Chico ou se é Francisco. A besteira foi dita, pau nele. Ele tem que se retratar, alguma coisa tem que ser feita. Olha o último vídeo que saiu enquanto eu estava fazendo live. Cadê a sua manifestação com relação a isso? Cadê o grupo de mulheres que a senhora tanto enalteceu, que a senhora levou aí na Câmara, para poder falar mal do vereador que não aceita toda a sujeira, toda a bagunça que vocês fazem no poder público, que nunca engoliu a maneira como vocês tratam o poder público? E para acabar de esnobar, fumando cigarro de palha, obrigando aqueles que não são fumantes a conviver com esse hábito maldito que, diga-se de passagem, eu já tive e vez ou outra ainda tenho. Mas que eu me dou o cuidado de nunca, de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese, fazer isso em um local que não seja permitido, ou em um local aberto, nem na minha casa. E a senhora fez isso aí, explicitamente, diversas vezes, inúmeras e inúmeras vezes. Votaram LOA hoje, e a senhora vem me falar de competência? Cadê as contas que foram votadas na última reunião legislativa? A desse ano vai ser a mesma coisa de novo? Tudo isso para quê? Para defender o prefeito? Vocês estão achando que, de fato, esse mel que vocês passam, apresentações cinematográficas, vendendo ilusões, vendendo sonhos, à custa da inocência de muita gente da nossa cidade, vocês acham que isso realmente é bonito, que isso é admirável? Tá aqui, eu de pijama, com o telefone na minha mão, a 3ª vez no dia, para não deixar que a mentira de vocês se propague mais do que já se propagou, para não deixar que a mentira de vocês contamine as mentes de pessoas inocentes, daquelas mais simples, que são persuadidas a acreditar. Olha, ele ajudou a me aposentar. Olha, porque ele me arranjou o benefício, eu devo uma obrigação para ele. Olha, porque conseguiu uma cirurgia para o meu pai, para o meu irmão, para o meu primo, então eu devo uma obrigação. Olha, porque o vereador, aquele experiente, me prometeu que vai me dar isso, aquilo ou aquilo outro. Chega de tanta mentira. Chega de ficar usando esse discursinho, ai, que chega de tanto ódio. Quem dissemina ódio, quem dissemina mentira, quem dissemina discórdia são vocês. Vocês não têm decência, vocês não têm moral, vocês não têm ética. Se a senhora tivesse o mínimo do mínimo do mínimo de decência, a senhora teria me dado condições de igualdade. Aliás, a senhora teria respeitado o regimento interno dessa casa. A senhora fez com que uma vereadora recém-empossada não pudesse sequer justificar o seu voto. Jacenir, é sim ou não? Que isso? E ainda vem fazer discursinho demagogo, fazendo ilações e apontando o dedo para dizer que o melhor lugar da casa, porque os nossos pais, eu sei o filho que eu sou, senhora Elizabeth Florencio. Se a minha mãe tá ali do meu lado,
Foi porque eu sou homem suficiente para não jogar ela nas ruas e deixar ela sozinha. E eu estou dizendo isso de força de expressão, porque ela tem o salário dela, ela sempre teve a casa dela, ela teria plenas condições, mas eu tenho 2 crianças aqui que dá vida a ela. Esquece até de mim, não vem, o Thiago Câmara não vem ao caso. Mas meus filhos estão toda hora, vovó, vovó, vovó. Tá lá em cima dela, na cama dela, assistindo TV com ela, fazendo companhia a ela. Então não queira entrar na seara da minha vida pessoal, não, porque eu nunca entrei na da sua. Quem entrou foi meu vizinho aqui, a senhora não teve decência de se posicionar de maneira contrária, mostrando um pingo de indignação, vem mostrar indignação contra mim, que tô aqui calado. Aliás, calado eu não tô, força de expressão. Mas que hora nenhuma eu falei de sua vida pessoal ou da sua família. A senhora vem querer fazer teatrinho, cena aí na Câmara, como se isso não fosse ter uma resposta minha. É claro que teria, e todo mundo tá careca de saber que teria, por mais que inúmeras pessoas peçam para eu não dar palco para vocês, que vocês não merecem. Oi, filho. A roda? Coloca a roda aí no caminhão. Tá aqui, eu não vou filmar para preservar a imagem, que eu não tenho que ficar dando exposição pro meu filho, não. Mas da mesma maneira que ele tá aqui do meu lado, filho, você quer ir lá da vovó? Vai lá chamar a vovó Regina. Chama ela lá. Da mesma forma que ele tá aqui, daqui a pouco ele tá lá, ó. É só abrir uma porta, senhora Elizabeth Florencio. Não queira me julgar porque a senhora não tem a menor moral para isso. Teça todas as suas críticas ao ex-vereador Thiago Câmara, mas não entre na minha vida privada, não, porque eu nunca entrei na sua. Para mim, pouco importa o que a senhora faz nos seus momentos de lazer, se o seu pai mora na frente ou mora atrás, se foi as suas irmãs que comprou a casa, se a casa foi comprada através de financiamento. Não interessa. As críticas que eu teci é a respeito do que eu entendo ser justo. Seu filho não tem capacidade técnica para exercer a função para a qual ele foi contratado. Ponto. Tá achando ruim de eu ter criticado seu filho? Eu tô criticando o servidor público. O que ele faz da vida pessoal, para mim, pouco importa. Não me interessa, eu não desejo mal. Mas ele não ter coragem para ir lá e falar assim, não, o prefeito tá errado. Esse projeto não pode ter fim. A sua família tá a grande maioria empregada na prefeitura, chega dessa conversinha fiada. Ai, porque foi concursada, porque é doutora, porque é isso, porque é aquilo. Para, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Para com isso não é algo de se orgulhar, não. Tenho certeza que ninguém aqui em Guapé ia estar enaltecendo, batendo no peito, falando que 11 ou 13 pessoas da família dela trabalham no poder público e tá tudo certo. Nos seus olhos tá tudo certo. O seu filho, as suas irmãs. E eu vou continuar criticando isso sim e denunciando. Sim. Chega de abuso no poder público. Seja da senhora, seja de homem, seja de mulher, seja de branco, seja de preto, amarelo, seja de hétero, seja de gay, seja de católico, seja de espírita, seja de ateu. Não interessa. Isso é indiferente. Bom, chega, né? 10 horas. Deu. Mas não dá. Ah, detalhe. Presidente da Câmara, vereador Danilo Álvaro da Silva. Tá aí a barbárie aos olhos de cada um dos senhores. Pronto. Pronto. Assessor jurídico continua. Vocês estão entendendo? O prefeito continua. Suplementação de 40%. Para que Câmara de Vereadores? Dinheiro dos senhores. Alguns milhões de reais de impostos pagos por nós a serem direcionados para aquele teatro, para aquele show de horrores. Para eles estarem passando panos quentes. Num prefeito que está deixando a nossa cidade extremamente endividada. E que a batata quente vai sobrar na mão de outro ou outra prefeita. E possivelmente, se ele não estiver inelegível, e eu imagino que estará, se candidatará a vereador para poder atrapalhar um pouquinho mais. Para depois voltar como Sassá Mutema, o salvador da pátria. É isso daí. Não tem meias palavras. Como diria... Ah, me fugiu o nome. Sei que o sobrenome é Nunes e eu estou me dirigindo a um repórter dos Pingos nos Is, que saiu aí da Jovem Pan, Augusto Nunes, acho que é isso mesmo. Com
relação a essa gente, não dá para ser muito polido. Palavrinhas bonitas e eloquentes não convencem mais. Ou é ou não é, seremos direto quantas vezes forem necessárias. Mais uma vez, para poder concluir, Elizabeth, eu não tenho medo da senhora, eu não tenho medo da sua família, eu não tenho medo do seu grupo político, eu continuarei a fazer as minhas críticas com relação a qualquer servidor público e ou agente político. Eu, quando entrei, eu entrei preparado para receber as críticas e eu, assim, bem as recebi. Se a senhora não quer receber crítica, monte a sua empresa, vá invadir terra, vá fazer qualquer outra coisa, menos ser vereadora. Agora, se a senhora enalteceu o seu trabalho como presidente da Câmara, cabe aos senhores que me acompanham, realmente, deixem aí nos comentários, Elizabeth Florencio, foi uma boa presidente da Câmara? Sim ou não? Simples assim, curto e grosso. Basta digitarem sim ou não aí no feed dos comentários. A população, eu entendo que já mostrou aqueles votos que ela conseguiu aí através da pesquisa Folha Regional, possivelmente foi da família dela, né? Então é isso aí, pessoal. Tenho dito mais uma vez, obrigado pela atenção, boa noite a todos e agora, de fato, deu. Sucesso aí para o vereador Danilo Álvaro da Silva e todos nós de olho na gestão da mesa diretora sob o crivo comando dele, o vereador das cestas básicas, no caminhãozinho da prefeitura. Fiquem todos com Deus.